Olá, amigos do CPMM, Suzana, espero que vocês estejam bem. Dando continuidade aí ao nosso estudo sobre o Evangelho, nós chegamos ao capítulo 3, né? Dando continuidade aí ao nosso estudo. E o capítulo 3, ele tem o título Há muitas moradas na casa de meu pai. Né? Essa frase aí tão significativa de Jesus, nos orientando sobre os mais variados tipos de mundo, né, de mundos que vamos encontrar aí tanto em questões materiais quanto em questões espirituais. Eu sempre gosto de fazer um recorte histórico, toda vez quando vou fazer um vídeo sobre o Evangelho, né, porque acho importante para a gente conseguir se localizar no tempo e no espaço e trazer uma linguagem mais familiarizada. Se nós pensarmos, todas as vezes que vocês forem assistir algum filme ou seriado, ou fazer alguma leitura, né, de um livro específico de história, é pouquíssimo provável que vocês encontrem aí a palavra primitivo. Porque já é uma palavra que nós abandonamos logo nos primeiros dias, né, do curso de história, porque não faz sentido chamar nenhum povo de primitivo. Cada povo vive de acordo com as possibilidades de sua época, né, as condições de sua época, com os recursos ali apresentados. Se nós pensarmos as sociedades da antiguidade, né, os egípcios, os povos da Mesopotâmia, como os hebreus, os fenícios, os persas, os gregos e os romanos, depois chegando aí à Idade Média, à Idade Moderna, se fizermos comparativos com as sociedades aqui das Américas, os maias, os incas, os astecas, os próprios povos indígenas do Brasil, nós vamos observar que eles não tinham absolutamente nada de primitivos, né? Eles viviam com os recursos que podiam e viviam muito bem, né? Por exemplo, os povos aqui da América, né, os maias, por exemplo, eles tinham canais de irrigação por toda a cidade de México, Tenochtitlán, né, quando os espanhóis aqui chegaram na época da invasão. Os incas, por exemplo, tinham um sistema matemático, uma espécie de ábaco chamado de quipo, né, que eles faziam os mais variados tipos de conta e ficava tudo muito registrado, né? Faz sentido, então, chamar esses povos de primitivos? Não, não faz sentido. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a Terra é um planeta, né, um espaço de provas e expiações, como nós sabemos. E sendo um planeta de prova e expiação, quer dizer que a nossa condição aqui ela é transitória. Vai chegar um momento em que daqui nós vamos sair, né? E foi isso que Jesus quis dizer quando nos traz essa expressão: há muitas moradas na casa de meu pai. Um exemplo simples sobre isso, vamos pensar juntos. Imagine que você fica doente, por exemplo. Aí você é internado, você vai para o hospital, fica lá durante um tempo. Mas depois, né, do tratamento, depois da internação, você acaba recebendo alta e aí você volta para casa. Se você comete algum crime, alguma falta, né, aí contra a sociedade, você vai passar um tempo, né, depois você vai ser julgado, né, nas condições básicas do direito, você vai ser julgado, se condenado for, você vai passar um tempo na penitenciária, mas depois você volta para sua casa. A Terra, sendo um planeta de prova e expiação, é a mesma coisa. Depois de um tempo, você vai sair daqui. Do mesmo jeito que depois de um tempo você sai do hospital e depois de um tempo você sai da penitenciária, né? Então, as paixões, os arroubos em virtudes da matéria, né? As misérias e as dificuldades que passamos, né, enquanto seres humanos, vai chegar um momento em que isso será modificado. Nós temos aí, por parte da espiritualidade, os mais variados tipos de relato, né? O Zé Grosso, por exemplo, que é delegado do espaço, ele vive falando: vocês têm que diminuir essas caras fechadas, né? Ficar com menos amarrados, tem que ser mais feliz, né? Deixar de bobagem, deixar de preocupar com coisa pequenina. Antes de ontem, no final do trabalho, a Preta Velha, que trabalha com a madrinha, falou também sobre isso, né? Vamos deixar as mágoas de lado, porque às vezes uma coisa pequenina acaba tomando aí um espaço muito grande e pode às vezes desfazer um laço que era importante ou prejudicar um trabalho que é tão essencial quanto o trabalho da espiritualidade por causa de coisa pequenina. Dr. Fernando também tem uma frase que eu acho muito emblemática, né? Se você quer ter uma boa morte, tem uma boa vida. Para você saber o que você vai encontrar, né? Você tem que semear coisas boas o tempo todo. E aqui o Evangelho é muito claro com relação a isso. Eu vou fazer aqui uma leitura de um pequeno trecho, né, do capítulo 3, para que vocês consigam acompanhar. Diz o seguinte: progressão dos mundos. O progresso é uma das leis da natureza.
Todos os seres da criação, animados e inanimados, a ele estão submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece aos homens o fim das coisas, não é senão um meio de atingir, pela transformação, a um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer e coisa alguma se torna em nada. A palavra perfeito, gente, ela vem do latim, quer dizer feito por inteiro, aquilo que é feito por inteiro, né? Algum de nós é feito por inteiro? Não, né? O que é feito por inteiro, né? O que já nasce pronto, vamos imaginar aí, é fogão, é geladeira, né? Isso sim, nasce pronto e vai se gastando. Gente, pessoas como nós, né? Como cada um de nós não nascemos prontos, né? Se essas coisas elas nascem prontas e vão se gastando, a gente nasce não pronta e vai se fazendo. Nós vamos ao longo do tempo construindo possibilidades de ter uma vida melhor, né? De conseguir habitar espaços melhores. A vida fora da Terra, ela é extremamente vasta. Né? Existem aí relatos da vida nas colônias. Se desde os anos 2000 nós estamos aí nesse momento mais específico, né, de prova e expiação, da separação do joio e do trigo, há relatos, né, de seres que estão sendo enviados para outros planetas, como é o caso do planeta Kairos, né, em relatos da espiritualidade, né, que tem inclusive condições mais difíceis, né, de misérias e de arroubos pelas paixões, né, materiais do que nós temos aqui na Terra. Ok? Outro trecho aqui que eu grifei que eu achei importante de ser lido, diz o seguinte: ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir um mundo nas suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos que serviram à sua constituição, o veria percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas por graus insensíveis a cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável, à medida que estes avançam, eles mesmos na senda do progresso. O Lavoisier tem uma frase que diz o seguinte: na natureza nada se cria, tudo se transforma, né? E nós estamos em constante transformação. Se na faculdade de História nós não temos o hábito de usar a palavra primitivo, porque cada ser vive de acordo com os recursos de seu tempo, vamos fazer uma análise, né? É possível comparar, por exemplo, os egípcios com os povos de hoje? É possível comparar aí aos vikings, por exemplo, todos esses povos que eram politeístas, né? Politeísta significa aqueles que acreditam em muitos deuses. Poli significa muitos, teístas vem de tel, que significa Deus, né? Vamos pensar então, pessoal, é possível fazer essa comparação? Ela é justa? Né? Há uma frase naquela música, um verso naquela música Ninguém Explica Deus, que diz o seguinte: do gentio ao judeu, ninguém explica Deus. Por que esse comparativo? O gentio, né? Aí é gentio terminando com O, não com L, de gentileza, né? Os gentios, ou os povos pagãos, ou os povos politeístas, eram aqueles que acreditavam nos mais variados tipos de divindades, né? O deus do sol, a deusa da lua, o deus da fertilidade, o deus da guerra. E esses povos tinham, por exemplo, o hábito de fazer sacrifícios, né? Às vezes matava alguém, né, do próprio povo para poder ofertar os deuses. Com o nosso aprimoramento moral, com a evolução que nós somos tendo, tanto no campo da ciência, quanto nas questões tecnológicas, né? A indústria evoluiu a partir de 1760, nós temos a Revolução Industrial na Inglaterra, o mundo se modificou com a invenção das máquinas, né? A substituição da mão de obra humana pelas máquinas, a sociedade foi ficando cada vez mais diferente. Por que que hoje em dia nós ainda enfrentamos tanta dificuldade em determinados setores? Porque né, nós evoluímos tanto, para vocês terem uma noção, historicamente e de forma tecnológica, nós evoluímos mais tecnologicamente na segunda metade do século XX, de 1950 até os anos 2000, do que nosso desenvolvimento tecnológico em qualquer outro momento da humanidade. Né? O avanço das máquinas ali de 1950, 5 anos depois que tinha terminado a Segunda Guerra Mundial, né, com o primeiro desenvolvimento dos computadores. Inclusive tem um filme maravilhoso sobre isso, chamado O Jogo da Imitação, que é com o Benedict Cumberbatch, tem disponível na Netflix, que mostra a história do
do Alan Turing, que é o cara que cria o computador. É maravilhoso, ok? Esse filme é sensacional, vocês podem assistir. Então, nós evoluímos desta fase até os anos 2000, aí depois com o celular, né? Com o avanço mesmo do próprio. Hoje em dia, a gente tem todos os recursos no celular, né? De câmera, fotografia, calculadora, editor de texto, editor de vídeo, etc., né? Tudo isso está aí na nanotecnologia ao alcance das nossas mãos. Mas moralmente nós não evoluímos, né? Se evoluímos em questões de contato, agora que eu estou fazendo uso da câmera do celular, alguém pode me assistir lá do Japão, assim que eu posto, né? Eu, às vezes, numa transmissão ao vivo, é possível assistir de qualquer local do mundo, né? Mas às vezes a gente não sabe o nome do vizinho, não sabe o nome da pessoa que mora do apartamento em frente, né? Nós evoluímos em contato tecnológico, mas diminuímos em contato físico, diminuímos em questões de avanço moral. Então, Jesus foi muito claro nesse sentido ao demonstrar para nós que o nosso progresso, a vida que vamos encontrar fora da Terra, vai depender do nosso desenvolvimento aqui. Então, em nenhum momento nós podemos abandonar a caridade, em nenhum momento nós podemos abandonar a vontade de crescer, a vontade de sermos pessoas cada vez melhores, ok? Um beijo para todos vocês, espero que vocês estejam aí curtindo a semana de frio, né? Asgardiana temperatura que nós estamos enfrentando aqui em Uberlândia. Até mais tarde do CPMM, gente. Tchau, tchau.